Era um dia escaldante de verão em 1947. O fazendeiro William Mac Brazel estava em sua propriedade, a Fazenda Foster, perto de Roswell, Novo México. De repente, ele avistou algo incomum. Espalhados pelo chão estavam estranhos destroços de aparência metálica. O material era fino e leve, mas incrivelmente resistente. Ele não conseguiu rasgá-lo. Havia também marcas estranhas nele, quase como hieróglifos. Brazel, um homem prático, decidiu recolher os destroços estranhos. Ele os carregou em sua caminhonete e foi em direção à cidade. Ao chegar em Roswell, Brazel contatou o xerife George Wilcox. Ele contou ao xerife sobre os estranhos materiais que encontrou em sua fazenda. O xerife Wilcox ouviu atentamente a história de Brazel. O xerife contatou o campo aéreo do exército de Roswell, acreditando que os destroços poderiam estar relacionados aos militares. O exército se interessou imediatamente pela descoberta de Brazel. Eles enviaram uma equipe à Fazenda Foster para investigar o local e coletar os destroços. O mistério dos estranhos materiais do deserto havia começado. Mal sabia Brazel que sua descoberta iria incendiar uma tempestade de especulação e intriga. Sua descoberta viria a ser conhecida como o Incidente de Roswell, um evento crucial na história de avistamentos de OVNIs e teorias da conspiração. O campo aéreo do exército de Roswell, ou RAAF, não perdeu tempo em responder ao chamado do xerife Wilcox. O major Jesse Marcel, o oficial de inteligência da base, foi encarregado de liderar a investigação. Marcel e sua equipe chegaram à Fazenda Foster para encontrar um campo de destroços espalhado por uma grande área. O estranho material metálico era diferente de tudo que eles já tinham visto antes. Sussurros de um possível disco voador começaram a circular entre os militares. Em 8 de julho de 1947, o RAAF emitiu um comunicado à imprensa, afirmando que havia recuperado um disco voador de uma fazenda perto de Roswell. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, cativando o país e o mundo. Apenas algumas horas após o anúncio inicial, o exército emitiu uma retratação impressionante. O general Roger Ramey, comandante da 8ª Força Aérea, deu uma entrevista coletiva, alegando que os destroços eram na verdade de um balão meteorológico abatido. A mudança abrupta na narrativa alimentou suspeitas de um encobrimento. As sementes da conspiração haviam sido plantadas. Décadas depois, na década de 1990, o governo dos EUAs forneceu uma explicação mais detalhada para o incidente de Roswell. Eles revelaram a existência de um projeto ultra-secreto chamado Projeto Mogul. Este projeto, ativo em 1947, usava balões de alta altitude para monitorar os testes nucleares soviéticos. O governo alegou que os destroços encontrados por Brazel não eram de um disco voador, mas de um balão Mogul que havia caído. Os materiais incomuns recuperados por Brazel eram consistentes com aqueles usados na construção dos balões Mogul. O material de aparência metálica era na verdade refletores de radar, projetados para rastrear os movimentos dos balões. Apesar da explicação do governo, muitos permaneceram descrentes. Os céticos apontaram inconsistências na história oficial, questionando por que os militares inicialmente alegariam um disco voador se fosse apenas um balão meteorológico. O incidente de Roswell continuou a alimentar teorias da conspiração, com muitos acreditando que o governo estava ocultando evidências de contato extraterrestre. O incidente de Roswell, apesar da passagem do tempo, continua a fascinar e dividir. Ele garantiu seu lugar na história como um dos mistérios mais duradouros do século XX. O evento gerou inúmeras teorias da conspiração, com muitos acreditando que o governo recuperou uma espaçonave alienígena e seus ocupantes em Roswell. O incidente de Roswell teve um impacto profundo na cultura popular, moldando a maneira como vemos os OVNIs e a possibilidade de vida extraterrestre. O incidente inspirou inúmeros livros, filmes, programas de TV e documentários, consolidando ainda mais seu lugar em nossa consciência coletiva. Roswell, Novo México, tornou-se uma meca para entusiastas de OVNIs, atraindo turistas de todo o mundo ansiosos para aprender mais sobre o evento de 1947. O debate sobre o que realmente aconteceu em Roswell continua. Enquanto a verdade permanece indefinida,
o incidente de Roswell continua a capturar nossa imaginação, lembrando-nos de que alguns mistérios podem nunca ser totalmente resolvidos.